Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre os tipos de mercado de dólar, né? Mercado em tendência e mercado em lateralização. Vou, Porque a gente tem uma breve introdução aí, o que são os conceitos, né, do que a gente vai olhar aí no mercado de tendência e no mercado de lateralização, né? Qual que é o objetivo aí da apresentação geral? A importância do conhecimento para a gente entender os tipos de mercado. Porque se você tentar operar um mercado de tendência como se opera um mercado de lateralização, você vai se machucar bastante, porque você vai acabar fazendo médio. E médio num dia de tendência, geralmente é caixão com 50 pregos, né? E quando você tentar operar um mercado de tendência como se fosse um mercado lateralizado, você vai voltar muito o preço na tua entrada. Por quê? O que acontece? Você entra no mercado lateralizado, o preço anda para o meio do ponto de liquidez, ou você faz uma parcial ou você executa tudo ali, porque ele pode voltar para a entrada. Né? Então você pode perder muitas oportunidades num dia de lateralização, ou você pode correr um risco muito grande num dia de tendência. Então isso é bem importante saber identificar, né, com as ferramentas e com os conceitos, para não ter esse tipo de problema, né? Então vamos lá para os conceitos. Primeiro, liquidez, né? O conceito de liquidez aqui na Mestre a gente já fala bastante. Não é onde tem o topo de um candle, o topo de uma agulhada de um candle, não é isso. A gente olha como liquidez os pontos de maior negociação durante o dia, né? Nesse frame que eu peguei aqui, por exemplo. Então, esses pontos aqui são a liquidez. Então, aqui é liquidez, aqui embaixo também tem liquidez. Isso é liquidez. Quando a gente pensa em VWAP diária, o que é a VWAP? É a média ponderada em cima dos contratos que foram executados. Então, é essa linha azul aqui do dia. Então, ela usa como base, não é uma média exponencial, uma média aritmética. É uma média que leva em consideração esses pontos de liquidez, que aí realmente é um ponto forte, tá? E aí quando a gente olha aqui também, VWAP customizada, por que eu coloquei isso daqui? Essa aqui é uma VWAP customizada de 10 minutos. A gente usa ela para enxergar o quê? Se o mercado ele está com força e direção ou ele está mais lateralizado. Se ficar uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, sem um range, é um dia de mercado lateral. Não tem jeito. Ou o mercado achou um ponto e lateralizou ali. Tá? E aí a gente tem o Volume Profile, que é esse carinha aqui, que faz esse desenho para a gente. Então, dentro do gráfico, a gente chama ele de Volume Profile, e fora do gráfico, ele chama VAP. Então, essas ferramentas são as ferramentas básicas aqui que a gente usa para identificar mercado, se está em tendência ou se está lateral. Tá? Então, quais são as características principais de um dia de tendência? Ele tende a criar áreas de liquidez sempre para cima da outra, certo? Quando ele para, por exemplo, aqui ele criou essa área grande de liquidez, não criou nada na região de cima, o mercado tende a lateralizar. E aí o que a gente vê também, né? A VWAP. Olha a inclinação da VWAP, como a inclinação está bem forte. Então, nesse ponto aqui, ficou bem claro um momento de tendência. Tá? E aí, o que a gente vê com a VWAP de 10 minutos? A intensidade dessa tendência. Olha a intensidade dela aqui, ó, intensidade dela aqui. Então, dá um conforto, se você conseguiu entrar aqui, por exemplo, de você continuar na operação. Porque tem liquidez sendo montada para cima, estão puxando uma VWAP de 10 minutos, a VWAP diária continua inclinada, então a gente tem um certo conforto de se manter na tendência. Muito mais fácil do que olhar, fez um topo acima do anterior, fez um fundo acima do anterior. Não, a gente está vendo o que está acontecendo mesmo. A gente está vendo liquidez sendo formada uma em cima da outra e o interesse dos players de levar a média dos contratos do dia, média ponderada, para cima. Né? No final do dia, pode ter até uma tendência de ele levar essa VWAP aqui neste ponto. Ele pode lateralizar aqui, trocar contrato direto e aumentar essa área e trazer essa VWAP para cá. Então, assim, tem interesse dos players levar a média dos contratos posicionados um dia para lá. Deixa
Deixa eu só fazer uma outra. Deixa eu limpar aqui para começar a falar agora as estratégias aí para a gente operar esse mercado, né? Porque começar a pegar uma tendência do início é sempre um pouco mais difícil. Então, o que a gente entra nas tendências? Nos pullbacks. Então, aqui, ele montou uma área. Tem a VWAP que está aqui. O que ele fez? Ele veio para a região de cima, montou a área de liquidez aqui e voltou para a área de liquidez anterior. O que a gente faz? Uma compra, e aí a gente faz uma parcial na área de liquidez que ele criou para cima. Se a gente tem mais contratos, faz uma outra parcial e tenta levar até onde ele parar e lateralizar, como aconteceu aqui, né? Não consegui entrar aqui. Onde seria um ponto bom de entrada? No fundo dessa área de liquidez. Voltou aqui para o fundo da área de liquidez, bem nesse ponto, dava para ter entrado também. Então, entra sempre nos pullbacks quando ele voltar nas áreas de liquidez. Eu vou mostrar isso no Profit também daqui a pouquinho, tá? E aí, o que a gente tem aí dos indicadores de confirmação? A VWAP de 10 minutos, que pode ser uma VWAP de 20, 30, e aí vai depender muito do feeling de vocês, como vocês se sentem mais confortáveis. E as áreas de liquidez a gente vê com o VWAP aqui, como elas estão se comportando. E aí os pontos de entrada e saída de entrada, sempre quando ele volta no ponto de liquidez anterior e absorve, né? E muitas das vezes a gente tem que fazer front running aqui. Quando a gente está a favor da tendência, é muito difícil ter uma agulhada, então tem uma absorção e o preço anda. E os pontos de parcial e saída. Montou uma área aqui, parou, faz uma parcial, continuou, parou, ficou muito tempo, você pode decidir se você quer operar esse canal no sentido que você já está, por exemplo, voltou aqui, eu compro mais, solto aqui em cima. Voltou aqui, eu compro mais, solto aqui em cima. O preço passou dessa área de liquidez aqui embaixo, que ele tem aqui, o que acontece? Sai da operação. Mas aí o teu médio já foi lá para baixo, porque você ficou operando, conseguiu pegar a tendência e conseguiu operar o canal acima da tendência, tá? Isso para mercado de tendência. Quando a gente pega o mercado lateralizado, só de cara nessa imagem aqui a gente já consegue ver as diferenças. VWAP do dia praticamente parada, né? Quase uma reta aqui. E aí a gente começa a olhar as VWAPs de 10 minutos. Ó. Uma para baixo, a outra ficou para cima, a outra ficou para baixo, a outra ficou para cima. O preço subiu, ficou para baixo e voltou aqui para a liquidez. Então fica mais tranquilo de você entender quando o mercado está lateralizado. Por quê? Nesse frame que eu peguei aqui, totalmente diferente do anterior. Está totalmente consolidado aqui a liquidez entre este ponto e esse ponto aqui de baixo. Então, quais são as melhores operações? Compra de mínima, solta uma parcial no meio, tenta levar para a região de cima, voltou, sai da operação, compra aqui de novo no fundo, tenta levar no meio, faz uma parcial, não conseguiu levar para cima, na hora que sair, sai daqui. Chegou aqui no fundo de novo, mesma coisa, faz a entrada, faz a parcial e aí tenta levar. O que vai acontecer aqui nesse ponto? Vai ter uma absorção aqui, porque chegou num ponto de liquidez de novo. Teve uma absorção aqui, o que você vai fazer? Sair da operação. E aí você vai analisar se continuar essa absorção no mercado lateral, melhor operação, venda de máxima, tentando levar no meio do caminho. Fez parcial aqui, tenta levar para o ponto de baixo. Então, em dia lateral, a diferença é essa. Imagina que você entrou aqui. Qual que é o problema de você tentar operar um mercado como se fosse de tendência? Entrou aqui, você acredita que ele vai voltar para essa região. Só o que ele faz? Para no meio do caminho, volta para o fundo. Para no meio do caminho, quer dizer, volta para o fundo. Para no meio do caminho, volta para o fundo de novo. Só aqui você teve essas operações que o mercado foi a seu favor, mas você deixou voltar. Ele até foi para onde você estava imaginando, mas ele demorou. E aí isso aqui gera um estresse desnecessário. Então é muito melhor, eu entrei aqui, fiz parcial, o preço não andou, saí aqui em cima.
e aí fica mais fácil de você. E aí quando acontece o que você estava imaginando mesmo, faz a parcial, consegue levar lá no topo, desfaz e inverte a mão. Então a diferença de operar dia lateral de dia de tendência é esse. O que pode acontecer também? Um dia ele começa com um gap muito grande, né? Por exemplo, o preço tinha terminado aqui, abriu com um gap grande. Esse gap já precificou tudo, ele pode lateralizar nessa região de cima. Ou o que pode acontecer também, o preço tomou uma direção como no outro desenho que a gente tinha, e aí ele achou um ponto de preço justo, e aí ele vai ficar negociando aquele ponto ali o tempo todo. Então, assim como também o mercado pode estar lateralizado totalmente aqui nessa região, por exemplo, e o que está esperando? Uma notícia, entra essa notícia, o preço desce e pega uma tendência de baixa. Ou de alta, né? Também pode ser. Mas o mercado ele sempre pode mudar, por isso que a gente fica sempre olhando esses caras aqui, que é o volume profile, né? Que é um dos mais importantes para a gente olhar, e como está inclinando aqui as VWAPs de 10 minutos em relação à VWAP do dia. Né? Isso daqui são as diferenças e como a gente opera mercado lateralizado. Tá? Aí essa parte que eu queria mostrar para vocês mais de teoria, agora eu vou passar lá para o Profit, para a gente entender essas diferenças. Eu vou pegar um dia bem específico para ficar fácil para vocês entenderem, tá? Bom, somente quem é iniciante. O que a gente teve aqui nesse dia? Olha onde fechou o mercado e olha o que aconteceu aqui. Esse aqui foi o dia da eleição do Trump. E aí o que aconteceu? O mercado já abriu um gap. E aí o que ele foi fazendo? Ó, área de liquidez, montou uma área de liquidez, desceu, montou a área de liquidez, desceu, montou a área de liquidez. E aqui está o melhor pullback de todos. Ó. Que ele veio, já tinha montado essa área de liquidez, fez o pullback nela e ganhou força. Fez o pullback nela e ganhou força. Montou outra área de liquidez aqui, montou outra área de liquidez aqui e montou essa área de liquidez no finalzinho. O que aconteceu nesse ponto? Ele lateralizou. Nesse momento aqui, o book estava bem vazio, e aí começou a entrar, que já eram praticamente 18 e 14, entrou ordens muito grandes de compra aqui e acabou distorcendo um pouco o preço. Né? Tanto que no outro dia ele voltou para a mesma área de liquidez. Então vamos considerar só essa lateralização aqui, no finalzinho. Então, se a gente pegar aqui essa VWAP que eu coloquei aqui de 30 minutos, vamos colocar ela de 10 como a gente estava olhando lá. Então o que fica fácil da gente identificar? Ó? A gente tem a VWAP do dia inclinando, montando áreas de liquidez uma para baixo da outra, e a VWAP de 10 minutos inclinando, ó, sempre inclinando, sempre inclinando. Ela volta um pouquinho, mas ela sempre inclina com direção, até chegar nesse ponto aqui que ela lateraliza. E aí aquele ponto, tá? Eu posso continuar tentando trabalhar o canal no sentido da venda, porque eu já vou estar muito bem posicionado aqui. Por exemplo, eu consigo fazer fiz uma parcial aqui, fiz uma parcial nesse ponto. Ele continuou trabalhando. Voltou aqui, eu vendo mais. E aí onde que eu faço parcial? No próximo ponto de liquidez. Faço parcial no próximo ponto de liquidez, até esse último ponto aqui. Então, dia de tendência, o melhor ponto aqui, mais claro, nesse dia, foi esse pullback aqui. Por quê? Não estava voltando muito o preço, né? Eu não conseguia um respiro no preço. Aqui até deu um respiro, mas não estava. Aqui ficou bem claro. Então, que era o melhor ponto de pullback. Então, dia de tendência, a gente opera pullback. Tá? Agora, vamos passar para o dia de hoje aqui. Hoje, dia 12/11. Isso. Olha a diferença do dia de hoje. O mercado abriu com gap aqui, porque estava forçado. Deixa eu só acertar aqui o volume profile, porque eu tenho que manter ele em segundo plano, senão ele fica atrapalhando a gente. Então, o que acontece? Ele veio nessa precificação que teve DXY em juros, veio trabalhar essa região de cima, não conseguiu,
veio, trabalhou a região mínima, subiu, trabalhou a região de cima, trabalhou a região de baixo, trabalhou a região de cima e ficou lateralizado praticamente o dia inteiro. Então, é aquilo que eu falei. A área de liquidez está bem consolidada, a gente consegue ver que está bem consolidado. Nesse momento aqui, por volta das 10h30, ele passou um direto muito grande, que acabou formando essa barra enorme. E aí o que, que acontece? Melhores operações. Venda de máxima, tenta levar no meio, faz parcial, tenta levar no fundo. Voltou, pode sair da operação, trabalhou na região de baixo. Teve absorção, entrou compra, tenta levar no meio. Chegou no meio, não deu continuidade, sai. E aí ele foi trabalhando aqui. Chegou perto da máxima, daqui da área de liquidez. Teve uma absorção, é uma venda no sentido do ponto de maior liquidez. Fez uma parcial aqui. O preço andou, pode continuar nela e tentar levar até o fundo. Preço parou, teve absorção ou uma escassez aqui embaixo, sai da operação de venda. Está perto da mínima, continuou essa absorção, tenta levar no ponto do meio. Chegou no ponto de cima, tenta levar no ponto do meio. Preço voltou, sai, que praticamente teria saído um 0 a 0. Mesma coisa, preço afastou, teve absorção, voltou para o meio. Afastou do meio, teve uma exaustão aqui em cima, voltou para o meio. Então, os dias laterais são as melhores vendas buscando o centro e o fundo e compras buscando o centro e o topo. Então, esses são os melhores operacionais para dia lateral. Né? E aí, o que eu falei aqui, né? Por exemplo, eu fiz uma compra aqui nessa região aqui de baixo. Ele voltou aqui, não chegou no meio, voltou para o meu preço. Foi lá para cima, voltou. Então, você acaba devolvendo muito se você tentar operar um dia que é lateral, como se ele fosse uma tendência. Tá? E aí, o dia de tendência, no dia que a gente teve lá no dia 12, se eu ficar, não, vai voltar o preço. Eu comprei aqui, por exemplo, nesse ponto. Ah, não, vai voltar. Não voltou. Vai voltar. Não voltou. Vai voltar. Não voltou. Então você está com uma mão, você acaba tendo uma mão 4 vezes maior nessa região, com o médio mais ou menos por aqui, tomando quase 80 pontos. Então, assim, operar um dia de tendência como lateral é muito ruim, assim como operar um dia lateral pensando que é uma tendência também é muito ruim. Então, espero ter ajudado vocês aí, principalmente os iniciantes, de como identificar e quais ferramentas usar para identificar o dia lateral para o dia de tendência e aí como operar esses dias, tá? Então, um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.